Manutenção preventiva. Vamos estar falando aí, pessoal, no vídeo de hoje a respeito de manutenção preventiva. Vamos estar falando aí a respeito desses exemplos aqui, tá, pessoal? Vocês estão vendo aí esses 5 exemplos aqui e a gente vai estar falando a respeito deles exatamente. Tá, pessoal? Manutenção preventiva aí, pessoal, é no computador, tá? Então vamos passar o vídeo aí, vamos passar adiante. Então, é... Só para você estar entendendo, pessoal, o que é uma manutenção preventiva, tá? Assim, ao meu ver, é uma análise, né? Uma ação contínua, tá? De controle aí que você, eu, todos nós que temos computadores, temos que ter, tá, pessoal? É um controle e verificação dos periféricos, tá? Vamos supor aí de driver, dos componentes, atualizações, de limpeza, tá? Igual no exemplo aí, remover excesso de poeira, tá? Que isso aí acarreta problemas, tá? No computador. A gente vai entrar a fundo agora aí nesses tópicos, nesses 5 tópicos aí, tá? O primeiro aí é remover excesso de poeira, né? Então vamos lá. Assim, ao meu ver, é porque devemos fazer limpeza no gabinete do computador, né, pessoal? É assim, no visual, muito feio, tá? Não é legal. Você tem que estar fazendo sempre uma limpeza aí na sua máquina, tá? E também isso aí gera problemas no seu computador, por exemplo, né? A limpeza ela é justamente para evitar superaquecimento aí nos componentes da placa mãe, tá, pessoal? É por isso que existe esses coolers aqui, ó. Vou estar mostrando aqui com a seta do mouse. Por isso que existe esses coolers aqui. Normalmente é um, mas tem computadores que vem com dois, né? Vem dois coolers. Ou mesmo a pessoa tem como tá implementando, tá? Instalando aí, tá? Então funciona da seguinte forma. Esses coolers é para refrigerar a placa-mãe, tá certo, pessoal? É para estar tirando o calor da placa-mãe para fora. Quando temos esse problema aqui, dessa sujeira aqui, pessoal, o cooler ele é forçado a rodar mais rápido. Então, ele fica forçado, entendeu? Ele força mais. Isso aí pode queimar até o cooler, tá? Pode até estragar o cooler aí, tá? Ele não, com essa sujeira que tá aqui, ao meu ver, ele não vai rodar da maneira que é para estar rodando aí, tá? Girando, para estar tirando esse calor para fora, tá? É proveniente da placa-mãe dos componentes, tá certo? E não vai estar fazendo um bom funcionamento aí e não vai estar refrigerando a placa-mãe da maneira correta, tá? Então a minha orientação aí é sempre estar fazendo limpeza no gabinete do seu computador aí, pessoal, para estar evitando esses problemas aí que eu citei como exemplo, tá? Vamos lá, outro exemplo aí, pessoal, é desfragmentar o disco, tá? Então, qual é a função de desfragmentar o disco, tá? A função, pessoal, é agrupar as pastas e arquivos em um mesmo local, tá? Eu vou dar um exemplo aí. Fazendo isso, o sistema achará o programa ou arquivo que você queira exibir no computador mais facilmente e mais rapidamente. Então, pessoal, a desfragmentação de disco é justamente para isso. É para o sistema conseguir achar um programa o mais rápido possível. Muitas vezes você vai procurar algum programa aí no seu computador e o sistema trava ou alguma coisa desse tipo, ou demora muito, você percebe que demora muito, é porque esse arquivo está fragmentado. Por isso que usamos a desfragmentação. A desfragmentação é justamente igual eu falei, para estar agrupando os arquivos em um setor só. Por exemplo, quando você vai fazer o download de algum arquivo aí na internet, por exemplo, o arquivo é de 10 gigas. O sistema operacional, ele reparte esses 10 gigas em vários setores, tá? Diferentes. Eles não ficam alocados em um setor exclusivamente. Ele fica alocados em vários setores.
tá certo? Com um programa aí de desfragmentação, você consegue agrupar esses arquivos em um setor somente. Assim o Windows acha mais rápido, por exemplo, as DLLs desses arquivos, tá, pessoal? Como exemplo aí, tá? Tô fazendo até propaganda aqui. Mas não é o intuito do vídeo, tá? Eu uso uma ferramentazinha muito boa, muito prática, já há muitos anos eu uso ela, que é o Logic Disk Defrag, tá? Não sei se é assim que fala, mas é essa ferramenta que eu costumo usar aí. Então vocês podem estar vendo aqui, ó, que esses pontos aqui em vermelho é os arquivos que estão fragmentados, tá, pessoal? Esses pontos em vermelho é os arquivos que estão fragmentados, tá? Que estão separados aí no disco rígido. A função do programa é agrupar esses arquivos. Então, quando tiver tudo agrupado, ele vai mostrar nesse quadradinho verdinho aqui. Todos esses quadrados que estão em vermelhos vão ficar verdes, exibindo aí que os arquivos foram agrupados, tá? Então é para isso que a gente costuma fazer a desfragmentação do disco, tá? Que é para estar agrupando os arquivos, o sistema operacional tá encontrando os arquivos quando você queira acessá-los aí mais rapidamente, tá certo, pessoal? Então, limpeza na memória RAM. Isso aí é essencial, tá, pessoal? Eu já peguei casos de computador, tanto desktop, computador de mesa quanto notebook também, com problema de lentidão, tá? Cliente informava que o sistema estava muito lento, estava demorando muito as coisas, até mesmo para estar carregando. Para quem não sabe, isso aí atrapalha até na questão de, por exemplo, quando você vai no navegador fazer alguma pesquisa, tá, pessoal? Então, por que deve, eu vou fazer uma pergunta, por que deve limpar a memória RAM, tá? Bem, para quem não sabe, a memória RAM é um componente que influencia no desempenho do computador. Ela influencia, pessoal, a memória RAM, e é verdade, tá? Porque ela que acessamos, por ela que acessamos mais rapidamente os dados, tá? Os dados que estão armazenados aí no HD, tá, pessoal? Então, o certo é sempre você estar fazendo a limpeza, tá? Na sua memória RAM. Porque, por exemplo, a memória RAM é uma memória volátil. Ela guarda as informações enquanto o computador está ligado ali. Ela guarda essas informações justamente que é para ser acessadas mais rapidamente aí no HD, tá? Então, é um programinha muito bom. Tem vários no mercado, tá? Mas eu uso o CCleaner, tá? Eu uso o CCleaner, muito bom, uso há muitos anos. Ele faz a limpeza tanto de arquivos que estão aí na memória RAM, que a gente não está utilizando, quanto, por exemplo, aí de cache do navegador, tá, pessoal? Então, com isso a memória RAM fica limpa, você consegue ter um aproveitamento melhor aí do seu computador, tá, pessoal? Então, o próximo tópico aí, atualizar os componentes. Por que devemos atualizar os componentes, tá? Então, gente, quando falamos em atualizar os componentes, estamos assim falando de atualizar os seus respectivos drivers, tá? Para quem não sabe, cada componente aí do computador, ele tem um driver por trás, tá, pessoal? Os drivers aí são os arquivos que fazem esses componentes estar interagindo com o hardware e assim fazendo eles funcionar, tá? Eu vou dar um exemplo aí, um exemplo bem simples, que é o do nosso monitor do nosso computador, por exemplo. Essas informações que o monitor acessa, que aí a gente visualiza, pessoal, isso é porque tem um driver, tá? Tem um arquivo aí que eu falei. É um driver que está por trás disso tudo, tá? Desse funcionamento. Se não tivesse o driver, por exemplo, do vídeo, não estaria funcionando o nosso computador, tá, pessoal? Esse é um exemplo simples aí. E tem também a questão dos periféricos, né? Do teclado, do mouse, da webcam, de um próprio pendrive que você conecta aí no seu computador, do HD externo e assim por diante, assim vai, né?
São alguns dos exemplos. Então, se não tiver o driver correto, aí, por exemplo, para o seu teclado ou para o seu mouse, ou principalmente para o vídeo do seu, para dar vídeo aí no seu computador, o seu computador não vai estar funcionando aí, tá, pessoal? Um exemplo disso é, por exemplo, driver de internet. Coloca, quem mexe com manutenção sabe, coloca um driver errado aí, por exemplo, que não é do computador mesmo, que não é do fabricante, que o fabricante recomenda para ver se vai funcionar, não vai funcionar, tá? Tem que ser o driver correto, por isso você tem que estar atualizando os seus drivers aí do computador, tá? Para não estar acarretando aí problemas futuros. A minha recomendação sempre que for baixar um driver, pessoal, os drivers aí dos componentes do seu computador, verificar qual é o fabricante aí da placa-mãe, para você estar indo aí na internet pesquisando e entrando no site do fabricante e tá baixando os drivers, tá? Baixando os drivers corretamente, tá? É claro que existe programas aí que fazem essa questão aí de download de drivers, só que eu não recomendo não, tá, pessoal? Eu não recomendo, que eu já tive até problema com o computador meu, tá? Que eu usei um programa aí, eu não vou nem falar, usei um programa e acabou dando incompatibilidade e acabou não funcionando corretamente, tá? Então, sempre o correto é você estar indo aí no site do fabricante e tá baixando aí os drivers corretos aí para sua placa-mãe, tá? Para os componentes, periféricos, está tudo funcionando, certo, pessoal? Então, pessoal, é o nosso último tópico aqui. Por que devemos verificar se existe vírus no nosso computador? Ou por que usar um antivírus, tá? Isso é de bastante importância aí para o nosso computador, o antivírus, tá, pessoal? Galera, é assim. O vírus, para que vocês entendam, nada mais é que é um programa de PC, tá? Um programa de computador. Ele é um programa malicioso. Então, ele tem um propósito de roubar dados dos usuários, tá? E não é só isso. Quando o vírus se instala dentro do computador, traz uma série de problemas, tá, pessoal? Dá uma dor de cabeça. Quem já pegou vírus aí, quem nunca, né, pegou um vírus aí no computador, tá? Mas quem cuida, quem faz a manutenção preventiva, é bem difícil, porque o cara tá ciente, né, que não pode baixar qualquer coisa aí da internet, porque muitas vezes o que você baixa aí, faz o download aí de arquivo na internet, esse arquivo ele tá com vírus, tá? Ele tá proveniente de vírus aí, tá? Ele foi contaminado com vírus. Então, você vai estar trazendo vírus aí, programa malicioso para dentro do seu computador, tá? Um exemplo aí muito claro, muito simples aí do que um vírus pode estar trazendo ao seu computador, tá? É muita lentidão no computador, traz, que eu já peguei computador com vírus e tinha essas características, lentidão no computador. Eu peguei esses tempos agora, eu vou estar até mostrando mais umas fotos adiante aí, de um notebook, pessoal, abrindo páginas sozinho. Ele abria páginas sozinho, era coisa de louco, abrindo uma em cima da outra, as páginas, uma em cima da outra. Você fechava, ele abria as páginas. E eu já vi casos que o vírus criptografou fotos e vídeos, tá? Mudando para uma extensão aí não conhecida. Então, olha o perigo aí, pessoal. Você baixa aí um programa, um arquivo, alguma coisa aí da internet, você não sabe qual assim, o fornecedor, né? Se o fornecedor do vírus, ó, do programa, se ele tem boa reputação, tá? E você acaba baixando aí esse programa infectado com vírus, tá? O vírus infectou aí. Então por isso que você tem que ter um antivírus, você tem que estar fazendo verificação de vírus aí. Porque você mexe no computador e você entra no Facebook, você entra em e-mail. Eu já tive casos que eu já peguei computador de um cliente, ele falando que o e-mail dele tava mandando mensagem assim do nada para as pessoas. Quando fui ver, era vírus que tava no computador dele. Não era um, dois, não, era muitos vírus, entendeu?
E eles ficam trabalhando aí. Tem uns que ficam trabalhando ali, pessoal, de forma oculta. Você quase não percebe muita coisa, tá? Depois que eles começam a piorar, conforme o vírus vai piorando, tá? Mas esses são das características que eu falei para vocês aqui, tá? Que é lentidão no PC, você pode desconfiar, páginas abrindo sozinho, do nada assim, coisa abrindo sozinho, pessoal, pode desconfiar que é vírus, tá? Eu vou estar mostrando aqui um exemplo para vocês aí, de um computador que eu peguei esses tempos agora para estar fazendo manutenção, tá? E olha só aqui a foto, um vídeo aqui do computador da cliente, tá? Ela falou que não abria mais do nada, não abria mais. Olha só, arquivo Lancet. Aonde que é isso? Não aparece isso. O certo é aqui, ó, MP4, normal. E eu ia lá em propriedades, estava lá. É a extensão vinculada a esse arquivo aqui, pessoal, ó. Isso aqui é de um vírus. Me corrijam se eu tiver errado aí. Mas é um ransomware, se eu não me engano, isso aqui, ó. Tá? É um tipo de vírus, de praga aí, tá, pessoal? A gente chama de praga, tá? E eu fazendo a verificação aí, usei um programinha para estar fazendo a verificação aí. Olha só o progresso da verificação aqui. Tava em 53%, pessoal. Passou um pouquinho da metade, mas estava bem longe. Olha o tanto de malware aí que o programa identificou no computador aí dessa cliente em questão. 70. Só de pups aqui, ó, tinha 592. Então é uma coisa assim de louco mesmo. Nunca, primeira vez que eu tinha pegado um computador de uma cliente nesse estado aqui específico, tá? Muito malware, muito vírus mesmo. Olha aqui, você está vendo aqui o exemplo aí da criptografia que eu falei para vocês aí, que o vírus faz, tá? Isso aqui são todas as fotos, alguma das imagens que ela tinha no computador aí, que ela falou que não abria mais, e tava esse cadeadinho aqui, ó. O vírus criptografou aí as imagens aí da cliente aí em questão aí no computador dela. Então, pessoal, vocês têm que estar ficando ligado nessa questão aí de manutenção preventiva, porque é muito importante, tá? Principalmente essa questão de vírus. Olha o problema que acarretou aqui. Vamos supor que você tem aí 1000 fotos aí, pessoal. Fotos importantes de casamento, não sei, de alguma viagem específica aí que você guarda as 7 chaves, né? Por exemplo, assim. E acontece uma coisa dessa, o seu computador é contaminado por vírus aí, e você acaba tendo esse problema aqui, ó. Tá? Tendo esse problema todo aqui. Então a gente tem que ter cautela, cuidar no que vai baixar aí da internet, tá, pessoal? E fica a dica para vocês aí. Tá certo? Qualquer coisa é só escrever nos comentários aí, pessoal. Valeu, fui!